Amanda? Murilo, se eu puder fazer mais uma pergunta também, sobre todo esse debate em torno de PCC, Comando Vermelho, sendo reconhecidos eventualmente pelos Estados Unidos como organizações terroristas, o governo alega que isso seria uma violação da soberania nacional e poderia redundar, resultar em sanções econômicas também, até ações ao Brasil e ações militares. Como é que o senhor vê essa questão, para além do discurso político, que eu sei que se usa nas redes sociais, mas o senhor, eventualmente, se for eleito, não se preocupa também que a soberania do Brasil pudesse estar em xeque com a classificação desses grupos, eventualmente, como organizações terroristas? Olha, o Lula vive uma paranoia e alimenta uma narrativa mentirosa de que esse tipo de situação, reconhecer como grupos terroristas CV e PCC, isso fosse ensejar uma invasão americana aqui no Brasil, né? O Trump vai vir aqui sequestrar o Lula e levar embora do país. Isso não existe, é coisa de maluco. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Então ele faz para tirar uma onda, ele acelera esse pedido de CPI antes que eu pudesse assinar, porque foi no final de semana, eu fui avisado pela minha assessoria e eu estava preparando um requerimento para aditar esse requerimento de CPI dele, e por isso eu não assinei antes. Só que quando eu vi que já tinha atingido as assinaturas, eu falei, eu vou assinar logo, senão daqui a pouco ele vai encerrar, porque ele fez para me sacanear. Ele correu com as assinaturas exatamente para dizer que eu não assinei porque eu tenho algum rabo preso, que é mentira. E ele sabe disso, né? São terroristas, pessoas que dominam territórios, impõem a sua própria lei, o seu próprio governo paralelo, que escolhem a mulher que querem para enfim, abusar sexualmente pelo tempo que quiserem. E o pai dessa menina não pode fazer nada porque o Estado sequer consegue entrar nesses locais. Alguém que quer abrir uma lojinha de cachorro-quente tem que pagar pedágio para o tráfico. Quem quer comprar um gás nessas comunidades tem que pagar o gás mais caro na mão de miliciano, na mão de traficantes. Essas pessoas não têm soberania. O Brasil não tem soberania sequer dentro do seu próprio território. Então a gente tem que libertar essas pessoas. Óbvio que todo mundo fica satisfeito quando vem uma pesquisa boa para você e reclama da pesquisa quando ela vem ruim para você. Eu sempre fui cético com relação às pesquisas, é óbvio, como elas estão vindo favoráveis a gente, isso acaba sendo explorado de uma forma indireta, só que o mais importante para mim é sempre a tendência. E a tendência de todas as pesquisas, sem nenhuma exceção, é um crescimento meteórico e, no meu ponto de vista, irreversível, não apenas por causa do que nós estamos fazendo, da forma como nós estamos colocando e como pretendemos enfrentar os problemas do Brasil e oferecer um projeto Brasil, não apenas por causa do que nós estamos fazendo, da forma como nós estamos colocando e como pretendemos enfrentar os problemas do Brasil e oferecer um projeto Brasil como nós vamos fazer oficialmente no dia 30 de março lá em São Paulo, junto com o governador Tarcísio, mas em função de todo o comportamento de más decisões e péssima administração de Lula, que tem levado o Brasil a se jogar nesse precipício sem paraquedas. Então a população não aguenta mais Lula, ninguém aguenta mais 4 anos de PT. O Lula é uma mercadoria vencida e o povo quer algo novo. Por isso eu acredito que no futuro muito próximo o Brasil vai ser recolocado no caminho da prosperidade junto com a gente. Acabou que o presidente Lula desistiu de participar da posse de José Antônio Cast. Qual que é o balanço da viagem até o momento e como que o senhor encarou essa desistência? Bom, boa tarde a todos. Isso mostra o tamanho do Lula, pequeno. Alguém que deixa de vir na posse de um presidente de um país que inclusive tem acordos de livre comércio com o Brasil, em especial nas partes aí de indústria, de alimentos, de energia, deixou de pensar nos interesses dos brasileiros e colocou a sua ideologia e a sua birra, a sua teimosia em primeiro lugar. Manda, eu não demorei para assinar a CPI. Ele, na verdade, vamos lá, eu sou a favor de impeachment de qualquer ministro que descumpra a lei de responsabilidade, que é a lei 1079, que enseja os crimes que levam o Senado a fazer o impeachment de ministro do Supremo. Já assinei vários, vou assinar quantos forem necessários. E essa CPI eu assinei. Mas com toda franqueza, o autor dela, o senador Alessandro Vieira, é um grande hipócrita. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Quem está com problema de candidatura é a esquerda, né? Porque o Lula, mais uma vez, o Lula é uma mercadoria vencida. O seu estilo de não reconhecer o trabalho de pessoas no seu entorno, ser uma pessoa muito vaidosa, acaba que ele não permite, não compartilha os louros de possíveis vitórias do governo com mais ninguém, diferente do presidente Bolsonaro.
Bolsonaro, que sempre compartilhou as coisas boas do governo com as pessoas que conseguiam executar aquilo, seus ministros, e temos várias provas de pessoas que estão aí hoje ocupando cargos eletivos. Do pedido de abertura da CPI do Banco Master foi distribuída para o ministro Dias Toffoli, todo mundo achando um absurdo, né, fazendo piada. Agora, quando você tem ministros para julgar o Bolsonaro, completamente suspeitos também para julgá-los, o Zanin é ex-advogado do Lula, Flávio Dino era ministro da Justiça até ontem do Lula e falava que o Bolsonaro era o demônio na terra. O Alexandre de Moraes, um grande perseguidor, inimigo público de Bolsonaro. Aí todo mundo falava que não tinha problema porque era pelo bem da democracia, então o Bolsonaro poderia ser julgado pelos seus inimigos. Ali acabou esse instituto da suspeição. Então isso é pequena o nosso país, isso mostra que ele não consegue conviver com quem pensa diferente. E, em segundo lugar, eu acho que, né, ele, enfim, traz mais uma vez, ele tende a se colocar sempre ao lado de presidentes que se alinham mais a grupos extremistas, grupos terroristas, em vez de tratar com presidentes que defendam a democracia, liberdade. Então, assim, eu estou aqui fazendo a minha parte, fui convidado como senador, uma grande honra para mim. Hoje eu participo aqui no Chile de uma grande festa da direita mundial, já que há essa grande onda de presidentes de direita eleitos em todos os lugares e aqui na América Latina.